Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 1 do capítulo 4. A palavra do Senhor diz: Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, essa é a palavra do Senhor que nós acabamos de ler uma porção dela. Então, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, submeta o nosso coração, o nosso espírito diante do Senhor, e, ó Deus, reconhecendo a autoridade da Tua palavra sobre nós, haja, ó Deus, sobre a Tua igreja com poder e graça por meio do Teu Espírito Santo. Nos edifique, mude, ó Deus, a nossa visão e o nosso coração, para que toda a nossa vida e as nossas relações, elas de fato sirvam para a glória do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, nessa noite, por meio da Tua palavra, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós temos já há algum tempo, principalmente a partir da década de 60, movimentos que nós temos muitas vezes o impacto dele na vida da igreja, né, aí, principalmente a partir de 1960, onde nós temos aquilo que é indicado como um alvorecer da teologia liberal. A teologia liberal, ela em vários aspectos, ela trouxe vários prejuízos à Igreja do Senhor, e ela tem ainda, de alguma maneira, trazido esses prejuízos ao arraial do povo de Deus, por aquilo que a maneira como ela se chega à palavra do Senhor. Porque ao longo do tempo, diversas teorias elas foram conduzidas a dizer que a palavra do Senhor, hoje ela precisa de alguma maneira ser lida a partir da lente do nosso tempo, ou de uma lente sociológica, para que a gente possa retirar dela apenas os princípios fundamentais, a essência, para que a gente retire da palavra de Deus aquilo que puramente é uma imposição patriarcal, uma imposição principalmente para alguns entendendo ser estritamente machista. E assim, ao longo do tempo, a gente vê surgir vários movimentos. Nós temos aqui no Brasil vários movimentos assim, e praticamente eu já pastoreei uma região onde eram ordenados pastores de uma determinada faculdade de teologia, que ela tinha como uma das suas bases, primeiro, que o Antigo Testamento só serve como narrativa e como história, portanto eles não precisavam nunca pregar no Antigo Testamento, porque ele não tinha nada a dizer para nós nos dias de hoje. Ele também utilizava ou se chegava às Escrituras no mesmo padrão, ou seja, pegando basicamente a filosofia ou algumas teorias do nosso tempo para ler a Escritura. E um desses trabalhos, eu me lembro ao ler um dos trabalhos de um aluno formado nessa faculdade de teologia, ele discordava principalmente da divindade de Cristo Jesus, e que essa divindade, se houvesse, ela tinha a condição de caminhar junto com a sua humanidade. Então ele, naquele trabalho,
discorrendo por meio de outros autores, ele coloca que Jesus ele tinha quase que como um artifício ou um botão que ele acionava em determinados momentos. Então ele desligava a humanidade, ligava a divindade. Em outros momentos ele desligava a divindade e ligava a humanidade, mas as duas não caminhavam juntas em momento algum. E assim também em vários outros momentos, falando a respeito da obra de Cristo e daquilo que aconteceu em Cristo, sempre tinha uma releitura a partir da visão dos discípulos e não daquilo que a própria palavra de Deus diz. Ou seja, em alguns momentos era aquilo que os discípulos acharam que aconteceu e não o que aconteceu verdadeiramente. Portanto, o papel do teólogo seria descobrir em meio a tudo isso o que de fato era verdade e aquilo que de fato são mitos que foram colocados para dentro do texto. Quando nós lemos esse texto, esse é um dos principais, onde algumas pessoas, e no meio teológico, na teologia liberal, ele diz, olha, esse texto ele nunca deve ser pregado numa igreja, porque esse texto está completamente cheio da visão de um homem, e que esse texto não reflete exatamente aquilo que é a vontade de Deus. Portanto, esse é um dos textos onde você vai ver que um teólogo liberal ele nunca vai parar para pregar ou falar a respeito dele, porque ele vai dizer, esse é um dos textos onde Paulo ele coloca estritamente a sua visão e não aquilo que é a visão a respeito do que Deus quer para as nossas vidas. Assim, ao longo do tempo, então, da história, vários movimentos tiveram também nesse sentido, ou seja, dizendo que Paulo, nesse momento, está apenas intrometendo em lugares onde ele não foi chamado para intrometer e que, portanto, ele está dizendo coisas apenas dele mesmo. Mas se nós notarmos aqui no texto, um dos problemas daquilo que eu falei da teologia liberal é pegar textos bíblicos e isolá-los de todo o seu contexto e da ideia central daquilo que está escrito nessa carta. Se os irmãos lembrarem, a carta de Colossenses, ela repete por volta de 29 vezes a expressão nele, que no grego está indicando aquilo que nós temos em Cristo Jesus. A ideia central de Colossenses é como que nós vamos viver a nossa vida. E aí Paulo vai dizer, toda a nossa vida só é possível ser vivida nele. Então ele repete 29 vezes nessa pequena carta a mesma expressão. A mesma expressão. Para mostrar que toda a nossa vida, tudo aquilo que nos rege, tudo isso só fará sentido em Cristo Jesus. E no mesmo sentido, Paulo está escrevendo esse texto. Esse texto não é um parêntese no meio de todos os outros, mas ele está no fluxo da ideia daquilo que Paulo está mostrando para nós, para que nós possamos viver em Cristo Jesus. Mas o texto é completamente desconfortável no nosso tempo quando diz, desde o início, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Em muitos ambientes vão dizer, a igreja ela nunca pode pregar a respeito disso. Em ambientes que nós vemos no mundo de completa violência, subserviência e de tantas coisas que acontecem, de abusos e de tantas coisas na sociedade, como que a palavra de Deus ainda coloca tudo isso para que as esposas sejam submissas ao marido? E como falar disso em pleno século 21? Há uma outra expressão no texto que causou completo desconforto, tanto é que a NVI estava exatamente num tempo desconfortável quando ela traduz o texto, e aqui o texto ela traduz para servos, assim como nós temos também no nosso texto, mas literalmente, se você pegar o texto, ele está dizendo escravos. De momento algum, não é interesse de Paulo modificar isso aqui, mas de fato o termo do texto aqui é escravo, é a expressão que nós temos limpa no texto, mas muitas vezes por causa de desconforto com a língua, desconforto com a linguagem, foi traduzido para servo para tentar amenizar aquilo que o texto está dizendo, porque principalmente no nosso tempo, ou no nosso contexto, onde nós temos um contexto de Brasil, de escravidão, outros lugares, como nos Estados Unidos também, viveram muito a respeito disso, isso se torna extremamente desconfortável de ter um texto bíblico falando, escravos, obedecei os vossos senhores.
Mas como que nós vamos olhar para tudo isso que a palavra de Deus nos mostra na perspectiva daquilo que de fato ele está dizendo? Só para citar os irmãos, e por isso que muitas vezes, quando algum irmão fala, nossa, pastor presbiteriano, às vezes é meio chato, quando pega uma Bíblia e fala, não compre essa Bíblia, que às vezes com alguns comentários que tem de rodapé, porque nós conhecemos alguns autores, e alguns desses a gente vê em meio a Bíblias como essas Bíblias de segmento, sabe? Bíblia da mulher. Hoje nós temos Bíblia para tudo. Mas a Bíblia da mulher que ora, não sei se tem a Bíblia da mulher que não ora, para ter a Bíblia da mulher que ora, Bíblia de diversos segmentos, e no meio de tudo isso há os comentários ali embaixo. E um desses comentários de uma dessas Bíblias é feito por uma mulher, uma teóloga que tem 2 PhDs em teologia. Ela se chama Elizabeth Fiorenza. Ela escreveu a sua tese em doutorado na teologia de Paulo, e o título era Mas Ela Disse, Práticas Feministas de Interpretação Bíblica. A ideia de Elizabeth é exatamente pegar a teologia de Paulo e traduzi-la para o nosso contexto hoje, fazendo com que retirasse tudo aquilo que são influências do patriarcado dentro do texto bíblico, para que ele pudesse se tornar mais cristalino. E assim, ela faz uma revisão de toda a teologia de Paulo na perspectiva feminista, para mostrar que, principalmente também nesse texto, Paulo não usa de uma neutralidade ou de uma ação, digamos, do Espírito Santo, porque ele está falando apenas dele mesmo. Mas não vai longe também, nós temos autores, homens, falando na mesma perspectiva. Nós temos um autor, um teólogo, David Horrell, e ele faz parte de uma sociedade de tradução de Bíblias, que também impõe ao texto bíblico algumas traduções hoje, para tentar amenizar o texto bíblico ou fazer com que ele seja palatável nos nossos dias. Ele também é um dos professores de seminário, ele é professor de seminário, PhD em teologia, e ele uma das principais teses dele ali de doutorado é falando nas cartas de Paulo aos Coríntios, né? E também comentando a carta de 1 Clemente, mostrando principalmente essas influências, ou tentando sugerir que há influências e convencendo que naquele momento, esses autores ou esses homens usados por Deus, na verdade eles estavam sob o domínio do tempo, tentando convencer as pessoas que haviam classes de dominados e subordinados, e, portanto, tentando fazer com que eles entrassem no curso daquilo que era o tempo ou a época. E assim, para que cada um cumprisse o seu dever e não houvesse nenhuma rebelião, se a gente rastrear o pensamento desses teólogos, nada mais é do que eles estão principalmente em cima de uma base de Karl Marx, mostrando aquilo que Karl Marx já diria, que a religião seria o opiáceo dos povos, ou seja, ele serve para trazer uma nuvem sobre os seus olhos para que você não veja de fato a realidade. Esses autores liberais, na verdade, eles estão apenas ecoando o mesmo pensamento de muitos que estão atacando ou que atacaram ao longo da história aquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, nós chegamos no texto, e esse texto aqui, na palavra do Senhor, a tese fundamental daquilo que Paulo está nos dizendo é que há um senhorio de Cristo sobre a nossa família. Essa é a tese fundamental. Que há um senhorio de Cristo sobre todas as coisas. E, portanto, é nesse sentido que ele vai mostrar. Como eu disse no início, na sequência do texto, você vai perceber Paulo dizendo, no capítulo 1, verso 14, de todas essas das nossas relações, de como que nós devemos viver e devemos viver sempre enraigados em Cristo Jesus. Então ele diz, no capítulo 1, verso 14, nele o perdão dos pecados, onde nós temos redenção. Depois ele fala, nele todas as riquezas da sabedoria e conhecimentos estão escondidos, no verso 19 do capítulo 1. E ele fala, como recebemos Cristo Jesus, o Senhor, assim devemos andar nele, enraizados e construídos
nele, no capítulo 2, do verso 6 a 7. Depois ele diz, estamos cheios nele, no capítulo 2, verso 10. Circuncidados nele, no capítulo 2, verso 11. E aí literalmente enterrados ou mortos com ele, ressuscitados com ele. Capítulo 2, verso 12 também, do texto, falando da nossa vida e da nossa morte em Cristo Jesus. No fundo de tudo isso está a doutrina da união com Cristo, ou dessa união do crente com Cristo Jesus. Portanto, é nessa perspectiva que nós olhamos e nos achegamos a esse texto. Ou seja, nós não estamos vivendo de forma autônoma. Deus não nos chamou para essa autonomia. Deus nos chamou para vivermos as nossas relações ou a nossa vida na perspectiva de Cristo Jesus, espelhando a própria Trindade. Espelhando a Trindade. E é aqui que a gente começa a compreender o texto. Então, se você olhar no texto, quando ele diz, esposa seja submissa aos próprios maridos, então ele diz, há uma qualificação como convém no Senhor. E quando ele fala às crianças, observe, literalmente na nossa tradução também, obscurece um pouco aqui, mas é porque é agradável fazer isso, é agradável no Senhor. No capítulo 3, verso 22 a 24, falando aos escravos, note que eles devem obedecer, temendo ao Senhor, trabalhando para o Senhor e não para os homens. O verso 24 do texto, ele fala servindo ao Senhor Jesus Cristo. E da mesma maneira, quando ele fala aos senhores, ele diz, olha, façam tudo isso sabendo que você tem um Senhor no céu. É o capítulo 4, verso de número 1. Portanto, o senhorio de Cristo, você vê que ele uniu pela graça, agora todos nós somos unidos a Cristo Jesus, e portanto a nossa vida e as nossas relações, elas espelham tudo isso que aconteceu agora em Cristo, e nós devemos viver exatamente nessa perspectiva, e não apenas na perspectiva que nós achamos que nós devemos viver, porque nós invertemos a ordem de tudo isso. Por que Paulo está falando disso aqui, mostrando que é necessário um senhorio de Cristo sobre as nossas relações? Porque nós temos a tendência de inverter tudo isso. Preste atenção em algumas coisas que nós fazemos e às vezes a gente nem percebe. Nós temos uma chamada idolatria da família. Eu sei que a família é um bem supremo, é uma bênção de Deus para a nossa vida, mas muitas vezes nós invertemos e trabalhamos isso de forma a tornar a nossa família uma idolatria. Ou seja, quando toda a nossa vida ela está direcionada a aquilo que diz respeito à minha própria família. Já percebeu isso nos nossos tempos? Ou seja, eu vivo em função da minha família. Não importa se domingo é dia do Senhor e se nós, como presbiterianos, que nós falamos que subscrevemos a confissão de fé de Westminster e que fala exatamente da seriedade do dia do Senhor, não importa se isso é dia do Senhor, a minha família vem antes de tudo. Se meu filho precisa fazer alguma coisa, sei lá, um campeonato, alguma coisa, claro, eu deixo tudo isso de lado, eu sei que há situações e situações, mas muitas vezes nós tornamos isso a regra da nossa vida por causa da nossa família, não como algo esporádico. Né? Se nós temos, domingo é dia de almoçar na casa da vovó, portanto não é dia do Senhor, o fundamental é almoçar na casa da vovó. Uma vez, lembrando de um irmão da igreja, ele falou para mim, olha, terceiro domingo eu não venho na igreja e eu não participo da ceia. Então, já está desde já marcado que toda segunda-feira, depois do terceiro domingo, o senhor vai levar a ceia na minha casa. Eu pergunto para ele, por que o senhor não vem? Está doente? Tem algum problema? Locomoção não tinha? Ele falou, não, é porque domingo é o dia de uma feira, mas é uma feira tão boa, é a melhor feira que tem nessa cidade, é domingo. E eu não falto essa feira de jeito nenhum. Então, quando dá domingo da ceia, não tem como eu ir, que eu tenho que ir para a feira. Mas é um dia agradável, eu levo minha família e tal, tudo família, né? Então a gente coloca a família como sendo
o propósito maior, fundamental. E por isso que a gente se assusta quando Jesus fala a respeito disso, e quando ele fala a respeito de servir a Cristo Jesus, muito acima da nossa família e de filhos. E às vezes a gente se assusta com tudo isso. Mas a nossa tendência é pegar algo bom, ou seja, Deus estabelece a família e inverter ela para o sentido da nossa adoração. Ou seja, ela é tudo na minha vida, mesmo que eu passe por cima de todas as coisas, e principalmente da minha devoção, ou daquilo que eu tenho para com Deus, ou diante de Deus. E assim nós estabelecemos o critério para a nossa vida e para a nossa trajetória, que, ou seja, a minha família está acima de tudo e de qualquer coisa. Da mesma maneira como nós fazemos com o casamento, e muitas vezes nós sacralizamos o casamento, ou seja, alguém para ser de fato sério, alguém para ser crente de verdade, ele é necessário, obrigatório ser casado. Em meio a tudo isso, e nos nossos tempos também, há uma pressão em meio àquilo que nós vivemos na nossa época. Digamos que os nossos filhos, eles se desviem para outros caminhos e assumam uma condição de vida que a palavra de Deus condena. O que nós vamos fazer? Eu não estou dizendo para que você deixe de amar os seus filhos, mas que você condene, continue condenando a prática, porque a palavra de Deus diz isso, e antes de todas as coisas é a palavra de Deus que rege a nossa vida. Hoje é mais comum do que anos atrás, que a gente vai ver que dentro das famílias da igreja, nós vamos perceber que por causa da idolatria da família, nós já temos ouvido muitos cristãos falar: olha, meus filhos, eles escolhem o que eles quiserem na sua vida. Mesmo dizendo a respeito de sexualidade, falando a respeito de compromisso com Deus, uma série de outras coisas, fala assim: meus filhos que escolhem aquilo que eles querem ser, né? E Deus ama a todos, e num determinado momento, quando nós somos colocados ou confrontados com situações que a palavra de Deus condena, nós optamos pela família. Portanto, nós vamos perceber que Paulo está olhando para tudo isso e colocando: olha, antes de mais nada, nós devemos entender que há um senhorio de Deus sobre as nossas famílias e sobre as nossas relações. Mas há ainda uma idolatria do poder aqui, em meio a tudo isso. Se você notar no texto, e aqueles que o atacam parece que não percebem isso. Você vai ver que quando o texto se refere aos escravos, ele está ligando ou falando diretamente aos escravos. O escravo era alguém que não tinha herança nenhuma. E lá no verso 24 ele vai dizer que do Senhor você receberá a herança. Uma outra coisa que a gente vai ver no texto é que, em meio a tudo isso, o texto está falando diretamente ao escravo. No contexto que Paulo estava, você nunca se dirigiria ao escravo, mas ao seu senhor, porque um escravo, ele era alguém que não tinha, era moralmente alguém que não tinha uma intelectualidade ou não poderia responder por si mesmo. Um escravo não responde por si mesmo, então você nunca se dirija a um escravo, porque ele não tem poder para decidir nada na sua vida. Quem é senhor da vida dele, que determina o que ele faz, o que não faz, é o Senhor. Da mesma maneira, quando ele fala para crianças, no contexto de Paulo, isso aqui é completamente subversivo, porque você nunca falava com uma criança diretamente, porque ela também não era moralmente capaz de entender qualquer comando, porque ela tinha um Senhor sobre ela, que era o seu pai, os seus pais. Mas o texto muda completamente e quebra tudo isso aqui, mostrando que há um senhorio de Cristo acima de tudo isso, e ele vai diretamente se referindo ou se dirigindo a essas classes aqui, falando aquilo que eles deveriam fazer diante do Senhor. Para que a gente lembre disso, muitos estudam isso na escola, a gente vai ver quando Aristóteles, escrevendo a respeito da ética, ele fala que não havia injustiça e não tinha como julgar injustiça. Se um senhor batesse no seu escravo a ponto de matá-lo, ele não precisava nem ser levado à justiça, porque ele era dono, ele era o dono dele, e ele faria o que ele quisesse com aquele que é moralmente incapaz de responder por qualquer coisa. Então, o texto da palavra do Senhor, ele vem de encontro a tudo isso, mostrando que isso não é
a verdade, por mais que às vezes a gente pense que o texto é incômodo para nós no nosso tempo, esse texto é completamente incômodo também no tempo que Paulo escreveu, e muito mais do que no nosso tempo hoje, porque o texto está jogando por terra tudo aquilo que até mesmo os filósofos diziam: olha, não há justiça, é uma categoria errada quando você coloca escravo e senhor, porque o senhor ele é livre para fazer aquilo que ele quiser com o seu bem, e no caso é o seu escravo. Mas o texto nos mostra que ele está se dirigindo diretamente aos escravos aqui, em meio a essa relação, as relações familiares aqui. Lembrando que a gente não pode tirar do contexto completamente e aplicar no nosso, de questões de trabalho, né? Porque nós estamos falando de uma outra configuração. Mas em meio a tudo isso, no texto aqui e no momento, a gente vai ver que, de fato, aqui era completamente opressivo e repressivo aqui as mulheres, escravos e tudo isso, que era a forma como o governo romano olhava tudo isso. E quando eles veem os cristãos falando ou pregando dessa maneira, se dirigindo diretamente às mulheres, às crianças, aos escravos, a gente vai ver que Tácito, que era um historiador romano, ele diz ali que ele odiava, né, os cristãos, porque os cristãos, eles odiavam a raça humana, ou seja, querendo quebrar todas essas relações, dizendo que agora nós temos apenas um único Senhor, que é Cristo Jesus. Mas tudo isso, a palavra de Deus vem nos mostrando que a obra de Deus na nossa vida, ao longo da história e ao longo da nossa trajetória. Mas aqui está o ponto: é o senhorio de Cristo Jesus que destrói toda e qualquer dominação. Se Cristo é Senhor da sua consciência está livre nos mandamentos dos homens. Esse é o ensinamento que o nosso texto nos indica. E, além disso, o texto vai indicar uma terceira idolatria, a idolatria do trabalho, que nós temos muitas vezes como nosso ídolo particular. Paulo realmente está falando sobre escravos e senhores, e não há correspondência aqui individual entre escravos e senhores do mundo antigo, entre a relação que nós temos hoje, empregador e empregado, no nosso contexto. Mas uma coisa nós devemos lembrar, que aquele que trabalha, perceba, aquele que trabalha para si mesmo, normalmente ele é senhor do seu próprio trabalho e senhor dele mesmo. Quem que determina o tanto que ele trabalha ou como que ele trabalha? Se nós tivermos a perspectiva do nosso tempo, nós vamos ver a nossa sociedade celebrando aqueles que dizem assim: eu sou workaholic, né? Viciado em trabalho. Se me deixar, eu trabalho 18 horas por dia. E a sociedade vê nisso uma virtude. Só que o texto vai nos mostrar, em meio a tudo isso, se nós temos um Senhor, né, e se Ele que determina a nossa forma de ser e a nossa forma de agir, portanto, até mesmo é Ele que controla aquilo que é a leniência ou também aquilo que nos faz ter no trabalho a nossa idolatria, ou de determinar a nossa vida de tal forma que isso prejudique todas as demais relações por causa do trabalho. O texto vem de encontro a isso. Quantos que, na verdade, colocam o trabalho como sendo o seu bem maior, a gente vai perceber que ele ainda justifica em meio à sua família, às suas relações, dizendo: olha, eu faço tudo isso por vocês. Eu trabalho demais por vocês, por isso que eu não tenho tempo para viver, não tenho tempo para estar com vocês, não tenho tempo para desfrutar da companhia de vocês, mas eu estou fazendo algo muito maior, e é uma virtude, porque eu trabalho muito. Em meio dos nossos dias, em que nós somos susceptíveis, né, a tantos desesperos que são apregoados, muitas vezes nós vamos dizer: olha, se eu tenho emprego, eu vou arrumar mais um e mais outro, porque eu estou fazendo isso por causa da minha família. E muitas vezes é porque nós esquecemos que quem é Senhor da nossa vida, quem determina a nossa vida e a forma como nós devemos viver é Cristo Jesus e não nós mesmos.
Portanto, nessas práticas de idolatria, a gente tem que perceber que, por mais que seja uma virtude na sociedade, nós estamos esquecendo de colocar a nossa vida, o que nós fazemos, debaixo da ação da palavra de Deus e colocando diante de Deus para que a gente tenha o equilíbrio necessário que Deus requer de nós. Ao mesmo tempo que Ele nos chama para o trabalho, Ele nos chama para o descanso. E esse descanso, ele tem uma direção, ou seja, no meio de tudo isso, esse descanso, ele vai te direcionar para o descanso que nós teremos de uma vez por todas em Cristo Jesus. Mas então, olhando nessa perspectiva, agora a gente olha na outra perspectiva, então, da família em Cristo. No verso 18, olha para o texto, e ele diz: esposas, sejam submissas aos seus maridos, e aí ele diz como convém no Senhor. A forma do texto, submissão, aqui no texto grego, é a submissão voluntária, porque ele liga a mesma palavra àquilo que Cristo Jesus fez ao Pai. A palavra de Deus nos diz que Cristo Jesus se submeteu ao Pai. Então nós não podemos ler no nosso tempo a palavra submissão no contexto do nosso tempo, da nossa época. Nós devemos ler submissão no contexto daquilo que a palavra de Deus nos diz. Se Cristo Jesus submeteu ao Pai, é no mesmo sentido e a mesma postura que Ele requer de nós. Tiago 4,7, ele diz, falando a respeito de uns para com os outros, que nós devemos se submeter uns aos outros. Efésios capítulo 5, verso 21, ele nos fala com relação aos líderes da igreja, que a gente deve submeter aos anciãos da igreja. Hebreus, no capítulo 13, verso 17, também nos fala de toda igreja se submeter a Cristo Jesus. Efésios nos fala como cidadãos a submeter às autoridades. E 1 Pedro, que nos fala no capítulo 2, verso 13, que Cristo Jesus se submeteu ao Pai em obediência por nós para a nossa salvação. Portanto, a submissão no texto, ele está colocando na mesma relação de Cristo Jesus para com o Pai. E é nesse sentido que ele nos chama, e aqui, essa submissão, então, nós devemos ler de acordo com aquilo que é a relação na própria Trindade, da economia da Trindade, da função que existe na Trindade, e quando a gente vai ver que no final Cristo Jesus enviou o Espírito Santo, não é que um era menor que o outro, mas havia funções e ofícios dentro da própria Trindade ali indicando tudo isso. Então a gente vai ver que em meio a isso, o texto continua: marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Aqui a gente vê então o padrão de tudo isso. Ou seja, você percebeu que o texto não fala para a esposa amar o marido? Não estou dizendo que você não deva amar o seu marido. Mas perceba que no contexto de Paulo, todo o casamento ainda não era algo ligado a sentimentos. Eram arranjos familiares. E nunca uma questão de amor. Falar assim, olha, teve o amor, o sentimento, por isso nós vamos... Não. Era um arranjo. E agora Paulo coloca no texto: maridos, amai vossa esposa. Essa palavra, você acha que ela é mais contundente para aquela época ou para hoje? Se naquela época não havia essa relação. Havia uma relação de arranjos familiares. E nunca de amor ou de sentimentos, mas agora há uma determinação, porque tudo isso reflete a Trindade. Ou seja, ame, maridos, ame as suas esposas e não a trateis com amargura. Ou literalmente, não subjugue. O texto aponta para algo completamente apertado. Amar a esposa não era algo comum aqui. Mas se você lembrar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Cristo Jesus e a igreja, ele nos fala que Cristo Jesus, ele amou a sua igreja. E nós somos submissos a Cristo Jesus por causa desse grande amor. E a relação está aqui. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, na relação familiar, ao marido é dado essa função, ou seja, ame a sua esposa. E o amor dela é, na verdade, uma resposta ao amor que você tem.
O amor é uma resposta. Agora a pergunta é: uma esposa ser submissa a um marido que luta para amá-la todos os dias, isso é uma dificuldade, isso é uma luta grande ou imposição? Ou é algo que se faz de maneira completamente agradável? É a mesma relação de Cristo Jesus para a sua igreja. Então essa é a ordem, e aqui está sempre o texto no imperativo, e é dessa maneira que Cristo Jesus quer liderar o seu povo e a sua igreja. Então ele diz às crianças e aos pais, e ele fala aos filhos aqui, no verso 20 e 21, que sejam agradáveis, né, no Senhor, que as crianças obedeçam aos seus pais em tudo, exceto no pecado, ou seja, naquilo que é contrário à vontade de Deus, não, mas obedeçam aos seus pais. E agora ele fala também aos pais, depois de falar às crianças, obedeçam aos seus pais em tudo. Ele fala para que os pais não provoquem seus filhos à ira, para que eles não fiquem desanimados. O que muitas vezes nós fazemos na criação de filhos, nós temos que dar o braço a torcer, é tentar impor a nossa vontade, a nossa forma de ver o mundo, muito mais do que aquilo que a própria palavra de Deus nos mostra como princípios para a criação de filhos. Em meio às nossas loucuras, aquelas coisas que a gente faz com medo de perder os nossos filhos, às vezes nós não pensamos naquilo que a palavra de Deus diz, e às vezes nós estamos provocando os filhos à ira, e levando eles ao desânimo, ou literalmente não esmague o ânimo que há nos próprios filhos. Tudo isso nos leva a essa responsabilidade que Deus nos dá, então, no meio da nossa família, em meio aos nossos deveres familiares. Esse texto, sim, é um texto desconfortável para nós, porque ele nos faz lembrar em famílias que muitas vezes nós estamos aquém daquilo que a palavra de Deus determina para todos nós. Tanto na relação marido e mulher, esposo e esposa, que muitas vezes nós devemos voltar a esse texto para colocar a nossa vida no crivo da palavra e não daquilo que nós achamos que deve ser. Quanto nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações com o filho, sabendo que acima de tudo o Senhor de todos nós é Cristo Jesus. É Ele que ordena a forma como nós devemos fazer e não o nosso gosto pessoal, não a nossa maneira, a nossa forma de ser. Nós justificamos muito tudo isso dizendo: meu pai fazia assim, eu fui tratado assim, eu fui criado dessa maneira, né? Mais chucro assim, fui criado de uma forma mais violenta e portanto assim eu reajo. Mas a palavra de Deus nos mostra a realidade de uma nova criatura, ou seja, se você é nova criatura em Cristo, você responde a Cristo, não ao seu passado. Muitas vezes é cômodo para nós justificar no passado, nos nossos traumas, na nossa maneira como nós somos criados, a ação de hoje. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, nós temos a condição de reagir da maneira como Cristo Jesus quer. Ele é maior do que o nosso passado. Ou é o nosso passado que determina a nossa vida? Mas é Cristo Jesus que nos fez nascer de novo, para que exatamente nem mesmo o passado ele tenha domínio sobre nós, sobre a forma como nós agimos ou reagimos na nossa sociedade. Ao concluir aqui nessa noite, e olhando para o texto, esse é um texto inspirado por Deus, a autoridade da palavra de Deus para a nossa vida e continua sendo. Ao contrário do que muitos teólogos liberais vão dizer, esse texto não se aplica no nosso tempo, porque o texto está dizendo exatamente daquilo que nós temos em Cristo Jesus e aquilo que Ele veio oferecer a nós e aquilo que nós temos agora a oportunidade de viver. Se nós de fato entendermos isso, e Cristo Jesus, ou o Evangelho, Ele está nos libertando de nós mesmos, das nossas crenças, da nossa maneira de ver o mundo, para ver o mundo na ótica de Cristo Jesus. E em meio a tudo isso, eu sei que nessas relações familiares, principalmente, muitas vezes você está cansado. Esposa cansada das atitudes dos maridos, maridos cansados de atitudes das esposas.
E em meio a tudo isso, há vários conflitos familiares. A gente está esquecendo de fazer aquilo que Cristo Jesus nos convida a fazer. Lembra que Jesus que diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei ou darei descanso. Tomai o meu jugo sobre você e aprenda de mim, porque sou gentil de coração, e você encontrará descanso para as suas almas. Enquanto você não parar de querer conduzir sua vida, sua família, suas relações de trabalho, a partir da sua visão, você continuará completamente cansado, sobrecarregado, completamente descontente com a vida, sem entender de fato a beleza em meio a tudo isso, porque você está agindo completamente contrário àquilo que é a vontade de Deus. Quando ele fala de jugo, é de senhorio. Abandone o senhorio de tudo isso, lance tudo isso nas mãos de Cristo Jesus e faça um compromisso com Deus hoje. Olha, a partir de hoje, quem vai ser senhor das minhas relações, da minha maneira de tratar meus filhos, de tratar minha esposa, meu esposo, aqueles que trabalham comigo, vai ser a partir da ótica de Cristo Jesus e do senhorio de Cristo Jesus na minha vida. Abandone todos esses ídolos todos que muitas vezes entram no nosso coração de forma tirânica e nos leva sempre à perdição. A nossa vida, o nosso chamado para viver diante de Deus é um chamado para espelhar a Trindade. A relação, funções, submissão, amor, tudo isso que a palavra de Deus nos mostra em Deus. O Filho se submete ao Pai, o Espírito Santo é enviado pelo Filho, e o Pai ama o Filho. No casamento a gente vê Cristo aqui amando sua igreja, mesmo com todos os problemas, e a igreja se submetendo a Ele em amor. Você já parou para pensar que a sua família e as nossas relações é o palco onde nós vivemos o drama do Evangelho? Que muitas vezes nós queremos viver esse drama a partir da nossa visão, do que nós achamos, do que eu sinto, do que eu acho. Diante do Senhor nessa noite, se você tem vivido assim, há um convite sempre da graça do Senhor. Se submeta ao senhorio de Cristo. Você foi chamado para viver nele, por meio dele. Experimente isso na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na forma como você trata aqueles a quem Deus colocou à sua volta. Seja família, seja trabalho, esposa e esposo. Entender que o casamento é o drama do Evangelho. Por meio dele não é apenas por suscitar virtudes na nossa vida, é que você seja, a sociedade olhe para a sua família e fale: olha que família bonita. Sim, isso é importante, mas esse não é o fim. O fim é olhar para todos nós como famílias de Deus. E as pessoas no mundo olharem tudo isso e perceber que tudo isso aponta para aquilo que Deus fez em Cristo Jesus pelo seu povo. Nós servimos como família, como relações de trabalho, para demonstrar o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos nesse instante, nós vamos orar.